Bem, pessoal, esse vídeo tem o propósito de falar da minha campanha que eu pus na internet, no meu blog, Máquina de Guerra, que é a campanha para instalar o maior acervo de africanidades e afro-religiosidades e diáspora negra do estado do Ceará. É uma campanha da minha empresa, da minha microempresa, chamada Obaluaê, Centro de Pesquisa e Documentação. Esse acervo já começou, já iniciou. Ele iniciou de alguns anos para cá, mas ainda não é um acervo oficial. Ele está sendo montado aos poucos e eu comecei a consolidar o acervo quando eu tive um emprego na Prefeitura Municipal de Fortaleza como professor temporário. Aí eu tive dinheiro para comprar livros novos, né? Livros mais recentes, mais atualizados. E é isso. Aí o acervo propriamente de africanidade que eu já tenho vai daqui até aqui. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Aqui nessa pequena biblioteca tem 31 títulos, né? Entre livros e mídias. Tem uma mídia aqui do meu filme, né? Que tem alguns filmes de africanidade. E tem uma mídia aqui que é um CD-ROM da revista História. Outra mídia que eu posso citar é A Remissão de Lúcio, o Resgate e a Ressignificação em diferentes contextos afro-brasileiros, do antropólogo Ronaldo Sena e da antropóloga Maria José de Souza Tita, que foi lançado pela editora da UFES. Aqui é uma xerox, né, que eu tirei lá na biblioteca da UFC. Eu não tive dinheiro para comprar o livro, aí eu tirei uma xerox. Mas a maioria do acervo é livro. Aí também tem esse. A maioria foi comprado. Agora, recentemente, o pai de santo, pai Cleudo de Oxum, ele doou esses livros aqui, documentos oficiais. O Guia das Políticas MDA Inca para povos e comunidades tradicionais. Ele doou esse daqui, que é um documento do Ministério do Desenvolvimento Agrário e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável. Né? É um documento do governo federal. Governo federal, Brasil, país rico, é país sem pobreza. Muito interessante, para a gente ficar bem a par do que o governo anda fazendo, né? O governo Dilma, né? O governo da era PT, chamada era PT. Aqui é outro documento que a minha sobrinha riscou, né? Minha sobrinha pequena. É o Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana, 2003-2015. Publicado pela Secretaria de Políticas e Promoção de Igualdade Racial do Governo Federal. É um documento da Secretaria de Políticas e Promoção da Igualdade Racial e da Secretaria de Políticas para Comunidades Tradicionais. Né? Muito interessante. É um documento oficial. Também foi o pai Cleudo de Oxum que me deu. E esse documento aqui,
O alimento, direito sagrado, pesquisa socioeconômica e cultural de povos e comunidades tradicionais de terreiro, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Esse documento aqui, que é muito rico e bonito, que ele é tem fotografias coloridas em papel couché, esse documento aqui também foi dado pelo Pai Cleudo de Oxum. Ele me deu uma ideia, me deu um insight de falar sobre a economia do axé, que não é uma categoria minha, é uma categoria do antropólogo José Jorge de Carvalho. Quando eu li esse artigo dele que está aqui no documento, a economia do axé, os terreiros de religião de matriz afro-brasileira como fonte de segurança alimentar e rede de circuitos econômicos e comunitários. Aí, por conta disso, é uma das pesquisas que a minha microempresa está desenvolvendo. Deixa eu mostrar as outras fotos. É justamente essa, do Bará do Mercado ao Refúgio Sagrado. A economia do axé na região metropolitana de Fortaleza, né? Eu me apropriei da categoria do antropólogo José Jorge de Carvalho e estou fazendo essa pesquisa, né? Eu iniciei a pesquisa. E minha base de informantes, meu ponto de apoio, é o Ilê Axé Iaomi Arimassum, que fica em Mucunã, zona rural de Maracanaú, do Pai Cleudo de Oxum. E foi o Pai Cleudo de Oxum que me deu esses 3 documentos. Tirando esses 3 documentos que foram doados pelo Pai Cleudo de Oxum, os outros documentos eu tive que comprar. Eu tive que comprar. Então, quais são esses documentos? Da biblioteca, né? Do acervo de africanidade. Eita, caiu um monte de livro aqui. Os outros documentos foram o meu livro, é o primeiro deles, o livro que eu publiquei, né? Tá aqui meu nome, Charles Adevan Xavier, é o Sem Mutemba, Usos Políticos dos Cultos Afro e Outros Ensaios. A minha mãe, Odete Xavier, ela deu dinheiro para tirar o registro nacional na Biblioteca Nacional dele, né? ISBN chamado. Aí aqui tá com a capa velha, que é um elefante na capa, uma silhueta de elefante no chão, né, numa sombra. A capa mais recente, que está no site, é marrom e é um bará, um Exu Aqueçã, que eu tirei lá no Ilê do Pai Cleudo de Oxum, lá em Mucunã. Eu tirei a capa do Exu Aqueçã, que é um Exu do jogo, né, do jogo de búzio. Esse livro me deu muito trabalho, porque é um resultado de 22 anos de pesquisa em terreiros de matriz africana da região metropolitana de Fortaleza. Consumiu muita pesquisa bibliográfica, né? Assim, eu, mesmo sem ter dinheiro, eu pedia emprestado na biblioteca, pegava um empréstimo, pedia emprestado a um e a outro. E depois que eu tive o emprego do ProJovem em 2006 e depois o emprego da Prefeitura Municipal de Fortaleza como professor temporário, aí eu passei a comprar os livros, né? Mas sempre eu já vinha lendo coisas a respeito de africanidade. Só que a minha pesquisa ela tem 2 momentos. Nos primeiros 10 anos, de 92 a 2002, foi uma pesquisa difusa. Eu tinha deixado o trotskismo da causa operária, que eu havia pertencido como simpatizante de 90 a 91,
estava insatisfeito com o trotskismo, estava insatisfeito com o naturalismo, com o ateísmo e outros paradigmas correlatos. Então resolvi mergulhar no autoconhecimento. E aí foi que eu me deparei com esse bichinho aqui. Que faz parte do meu paradigma de explicação da realidade, o tarô. Aqui, o tarô que eu estou utilizando de 2008 para cá é esse daqui, o tarô White, que é um tarô ilustrado. Os arcanos menores dele são ilustrados. A carta do 6 de ouro, né, que é a carta do mendigo. A carta do valete de paus. Um arcano maior, a roda da fortuna, que é a carta do dinamismo. Enfim, em 92 eu topei com isso aqui, né? Não era bem esse, era esse outro. Era o... Esse aí é o tarô White. O que eu topei foi esse, o tarô de Marsella, que é um tarô mais antigo, medieval, né? O desenho dele é um pouco diferente. Aí eu topei com esse método, esse oráculo, e fiquei muito impressionado, né, com a questão de autoconhecimento. Aí eu tive um mergulho, aí fiquei interessado na nova era, na New Age, que era uma coisa que estava na moda, que em 92 aqui em Fortaleza chegou com força, né, nos anos 90 aqui em Fortaleza, até devido à decepção dos fortalezenses com a era Collor, né, a era do Fernando Collor, presidente nordestino que caçou o dinheiro do povo na poupança e não agradou muito, né? Muita gente votou nesse cara, ele foi eleito. Enfim, a nova era prometia explicar muita coisa, a New Age, né? E aí eu abracei um pouco esse paradigma, depois que o paradigma do trotskismo e do ateísmo e do naturalismo passou a não me satisfazer mais. Isso em 92. Aí eu fiquei nesses 10 primeiros anos numa pesquisa difusa, né? Assim, pesquisando tudo, eu tinha de tudo. Tanto é que minha biblioteca, ela tem de tudo. Tudo que você possa imaginar, minha biblioteca tem. Tem literatura, tem filosofia, tem de tudo. Né? Bem diversificada. E não só livro, tem outras mídias também. Tem DVDs, né, porque eu sou realizador audiovisual, né, essa aqui é uma mídia minha, né, de uns vídeos meus que eu produzi. Então tem de tudo, tem CD, tem MP3 no meu computador que está lá fora, que está no escritóriozinho que eu montei, da minha empresa. Enfim, então a biblioteca, ela foi surgir um pouco depois, né? Assim, foi se consolidar um pouco depois. E agora eu estou com essa campanha de fazer uma solicitação aos patrocinadores, aos empresários e a doadores, pessoas físicas mesmo, não só pessoa jurídica, pessoa física, para doar livros, não só livros, qualquer mídia, qualquer suporte informacional que tenha a ver com essas três temáticas: africanidade, afro-religiosidade e diáspora negra, né? Pois bem, aí então nos primeiros 10 anos foi uma pesquisa difusa. Eu lia de tudo. Eu lia a africanidade, é lógico, eu lia a afro-religiosidade, mas não me fixava só nisso. Eu lia de tudo. Tanto é que dentro desses 10 anos, desses 10 primeiros anos, eu ingressei no movimento espírita, kardecista. Né? Fiquei de 93 a 2002 frequentando uma mesma casa, que era o Jesus e seus Apóstolos, aqui no João 23. Pois bem, aí em 2002 eu estava bem satisfeito com
com o espiritismo kardecista, que era muito conservador do ponto de vista sexual, do ponto de vista político, do ponto de vista intelectual, muito conservador. E aí foi quando eu comecei a conhecer. Aliás, em 2000, quando eu fazia faculdade, eu tive acesso aos textos. Eu acho que eu não vou encontrar por aqui fácil. Depois, não, tá aqui. Os textos desse cara aqui, Debord, A Sociedade do Espetáculo. Foi em 2000 que eu tive acesso aos textos da Internacional Situacionista, do Debord, os textos debordianos. Tive acesso aos textos anarquistas. Então aquilo mexeu com minha cabeça, né? Tanto é que eu era afiliado ao PT e rompi com o PT nessa época, por conta desses textos. Então eu fiquei numa ânsia de liberdade muito grande, né? Quem lê texto anarquista, quem lê texto debordiano, situacionista, fica muito ansioso por liberdade, né? E no espiritismo eu via muita prisão, muita repressão, em todos os sentidos. Então, aí eu voltei a pesquisar ritos afros. Foi quando eu conversando com um rapaz lá do GRAB, que é um movimento LGBT aqui de Fortaleza, ele disse que era de Umbanda. E aí eu mostrei um artigo para ele que eu fiz na época, né? Porque os espíritas discriminam a Umbanda, que já simbolizava meu descontentamento com o espiritismo. Na época eu assinava Neo Espírita. E aí ele disse que a Umbanda não era bem aquilo que eu estava caracterizando no artigo, né? A Umbanda não era essas coisas sem doutrina, sem ideologia fixa, sem texto, sem livro. Que tinha livro na Umbanda e que eu procurasse a Cabana Luz do Congo, né, do pai Didi, lá na Gonçalves Ledo. Que eu fosse lá e que eu ia ver que a coisa era diferente. Aí eu fui bater lá em 2002. E aí foi aí que a minha pesquisa assumiu um outro momento, uma outra etapa, né? Eu fiquei tão encantado com a Cabana Luz do Congo, né, o pai Didi, que o administrador lá é o seu Júlio, que é o filho dele, né, que é um senhor idoso, o pai Didi bem mais idoso que o seu Júlio. Quando eu cheguei lá, o pai Didi já estava muito doente, né? Eu quase não tive acesso a ele, não tive contato com ele. Tive mais contato com o filho dele, o seu Júlio, que era administrador do centro, o Ogã da casa, né? Braço direito, né? E aí eu fiquei tão encantado com aquele centro de Umbanda, que primeira coisa que eu cheguei e avistei no centro de Umbanda, assim que eu entrei na parte de dentro, foi uma biblioteca enorme, toda fechada numa estante de vidro e madeira. Aí eu fiquei encantado com aquilo, fiz amizade com ele, né, com o seu Júlio, para pedir os livros, né, para ler, né. Ele, de início, ficou um pouco, assim, receoso, mas emprestou os livros, né, e foi emprestando. Eu fui lendo. Aí eu resolvi criar um parâmetro. Já que eu estava numa casa de Umbanda, eu iria ler só a afro-religiosidade, né? Porque a biblioteca era uma biblioteca que tinha de tudo. Tinha budismo, tinha yoga, tinha Rosa Cruz, tinha maçonaria, tinha livros evangélicos, tinha livros católicos, tinha de tudo. Tinha chama sagrada e tinha mais coisas, né? Que eu falo num dos ensaios desse livro aqui, sobre essa experiência que eu tive lá. Mas aí eu resolvi me centrar mais na afro-religiosidade da casa, que eu imaginava que era a casa, né? Então lá tinha livros de Umbanda e Quimbanda, e comecei a ler tudo, ou quase tudo, né? E tinha algumas coisas que estavam em estado muito delicado, porque é uma biblioteca antiga, que o pai Didi, quando era vivo, ele fundou essa biblioteca em 1968. Começou a reunir a biblioteca, né? Comprando, alguns doando, alguns dirigentes da casa, alguns filhos de santo. Então, eu fiquei encantado com a biblioteca e passei a ler. Aí aquilo me fez a minha pesquisa, que era difusa, ter um novo momento, né? Uma nova fase. Passou a ser uma pesquisa sistemática.
Só que com um pequeno detalhe, era uma pesquisa sistemática que eu fazia, né, no Corpora, um bandista da casa, no Corpora bibliográfico, um bandista, mas ao mesmo tempo sem orientação acadêmica. Né? Eu tinha entrado no mestrado na época, em 2002, mestrado em literatura, não era mestrado em antropologia, e fiquei lendo coisas da biblioteca que eram, na sua grande maioria, eu acho que 90% do acervo dessa biblioteca desse centro de Umbanda era de livros devocionais, tipo esse daqui. Deixa eu mostrar aqui. Tipo esse daqui. A de Alva, Gênio do Bem e do Mal. Eram livros devocionais. Esse livro aqui eu comprei num sebo. É difícil encontrar esse tipo de livro em sebo, mas eu encontrei, cheguei a encontrar. Então, assim, eu passei a ler aquilo ali e fui sistematizando conhecimento. E também, ao mesmo tempo que eu lia, eu resolvi fazer uma pesquisa de campo, né? Mesmo sem dominar os rudimentos da antropologia, da etnografia. Tanto é que eu só vinha a me tocar, a perceber que eu era um etnógrafo amador, já que eu não tinha formação em antropologia, né, em sociologia, em 2008, quando assisti uma palestra lá na livraria Lua Nova. Foi que assistindo uma palestra no rapaz, foi que eu vinha, quando ele começou a falar de etnografia e do método etnográfico nessa palestra, foi que eu vim perceber de que eu fazia etnografia também, né? Eu fazia etnografia, mesmo sem saber o que estava fazendo. Então, a partir de 2002, eu fiz a minha pesquisa de campo, que eu já fazia antes, sem saber que estava fazendo pesquisa de campo, se intensificou. Porque agora eu estava num lugar afro, num lugar de religião afro, de rito negro, de rito afro, e lendo bastante material devocional afro, né? Então, eu passei a ler bastante coisas da biblioteca. Pois é, aí esse livro aqui, que é o resultado dessa pesquisa e desses anos de vivência, né, em vários terreiros. O primeiro terreiro que eu frequentei depois de adulto foi aqui perto de casa, aqui na rua aqui de trás, na Lineu Machado, do pai Milton, né? Que eu, por desconhecimento, eu pensava que era uma casa de Umbanda. Mas em 2008, a gente conversando, né, sempre que podia, quando eu via nos cantos, no terminal, ou em qualquer outro lugar, eu bati um papo com ele. Ele me disse que a casa dele era uma casa de catimbó. Aí aquilo me surpreendeu, né? Eu pensava que era uma casa de Umbanda, mas não, ele disse que era uma casa de catimbó. E já um dia desse, nós estamos em 2014, ele já deu outra versão para a casa dele. Ele disse que a casa dele é uma casa de Angola. Não é catimbó, é Angola. Aí quer dizer, nesse mundo afro é um mundo muito de imprecisão, né? De imprecisão terminológica. Cada pai de santo atribui as coisas da sua forma de pensar, da sua forma de perceber e conforme o seu histórico. Não há uma regra definida, não é um dogma. Não é que nem, por exemplo, a Igreja Católica que estipula cânones, dogmas fixos e rígidos, né? Pois bem, aí esse foi o primeiro terreiro que eu fui depois de adulto, porque na minha infância eu também ia a terreiros às vezes, levado pela minha mãe, né? Aí, assim, o próximo livro da biblioteca é um livro muito ruim. É esse Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios, do Bispo Edir Macedo. Por que esse livro é ruim? Primeiro porque ele é superficial, como ele é fino. Bem fininho. Ele tem 56 páginas. É uma produção da Universal Produções, da editora Universal Produções. Ele é muito especial, muito preconceituoso. Para ele, o diabo e Exu é a mesma coisa. E a gente sabe, estudando a cultura africana, que não são a mesma coisa. São coisas diferentes, são coisas de universos diferentes. São categorias diferentes. E para ele é a mesma coisa, o diabo e Exu.
É a mesma coisa, né? Então, se vocês quiserem ler, eu não tenho preconceito com nada, eu tento de ler de tudo. Leiam, mas já vou logo avisando, vocês vão se decepcionar, é um livro muito fraco. Agora, já esse outro livro aqui, não. Esse livro aqui, sim, é um livro. É um livro do Babalorixá, que é a foto dele, José Beniste. Orum Aie, O Encontro de Dois Mundos, o Sistema Nagô-Yorubá entre o Céu e a Terra, da editora Bertano Brasil. Olha como o livro é grosso. O livro tem 335 páginas. Esse livro é tão complexo de um jeito que ele é praticamente um livro bilíngue. Ele foi escrito em português, a gente sabe. No entanto, o autor, por ser um professor de Yorubá, ele situa sempre o livro, ele tem sempre um substrato em língua Yorubá, dentro do livro que foi escrito em língua portuguesa. Então é quase um livro bilíngue. Quase um livro bilíngue, de tão profundo e rico que ele é. E aí a proposta desse livro, né, Sistema de Relacionamento Nagô-Yorubá entre o Céu e a Terra, que é o subtítulo, é falar do marco civilizatório Yorubá. Como a civilização Yorubá na África configurou o mundo, configurou a si própria, configurou o homem, configurou os espíritos ancestrais, os gênios, né, que Ney Lopes chama de gênios e de espíritos ancestrais. É muito bom esse livro. Aí eu tenho também aqui Estatuto da Igualdade Racial, que é uma edição do gabinete do senador José Pimentel, que eu li todinho, risquei, fichei, muito interessante. Tem também um livro do antropólogo Ari Pedro Ouro, Axé, Mercosul, as religiões afro-brasileiras nos países do Prata. Esse livro é muito interessante, é um livro da editora Vozes, é um livro que o antropólogo Ari Pedro Ouro, ele procura falar da diáspora negra religiosa a partir da perspectiva do Batuque no Rio Grande do Sul para os países do Prata, né, Uruguai, Argentina, Paraguai. Ele fala desses três países, né, da Bacia do Prata. Muito interessante. Esse livro que eu já citei, Antônio A. de Alva, Exu, Gênio do Bem e do Mal, editor espiritualista, é um livro devocional. Como vocês podem ver aqui, essa editora espiritualista é uma editora devocional, ela não tem livros científicos. Obras cuja leitura recomendamos: José Ribeiro, Catimbó de Zé Pilintra, Seu Destino pelas Mãos, que é do Antônio de Alva, Ritual Prático de Umbanda, Umbanda para os Médios, a Umbanda e suas Engiras, Omulu, Candomblé e seus Mistérios, do Ritual Prático do Candomblé e seus Mistérios, que é do Jorge de Oliveira, o Ogum Orixá Guerreiro, do... Deixa eu ver se tem... Parece que é Antônio de Alva também. E Candomblé no Brasil, de José Ribeiro. Esses livros são livros devocionais, né? Eles não têm muito rigor acadêmico, não têm muito rigor científico, mas são interessantes de ler. A maioria do que tinha lá na Cabana Luiz do Congo era de livros assim. A maioria, boa parte. Acho que 95%. Esse livro aqui não é um romance, é uma coletânea de contos, de narrativas do escritor Alberto Mussi. Deixa eu ver se tem a foto dele aqui, tá aqui. Inclusive, nesse meu livro, o Semo Temba, tem 2 ensaios sobre a obra do Alberto Mussi, que é o Exu de Alberto Mussi, Negritude e Homoafetividade no romance O Trono da Rainha Ginga. Esse livro aqui é um livro que todo mundo que se interessa pela cultura africana tem que ler, porque ele fala de várias coisas nesse livro aqui. Ele fala de vários marcos civilizatórios. Ele fala do marco civilizatório indígena, ele fala do marco civilizatório africano, ele fala de várias coisas. Mas esse conto, esse título, Elebara, é um título
é um epíteto para Exu. Né? Então, a gente vai ver que ele vai se centrar muito nesse conceito do Elebara, né? Que é um conceito do movimento, do princípio dinâmico, do trickster, né? Que é tudo isso tem a ver com Exu, né? Que não tem nada a ver com Exu do Bispo Macedo. O Bispo Macedo acha que o Exu é um diabo, é o demônio, é o Satanás. E o Alberto Mussa, ele realmente, com a sua experiência de mestre em linguística, ele pesquisou mesmo os fundamentos da cultura africana e resolveu escrever esse romance, muito bom. Aí aqui eu tenho um folder, 4 memórias de Baobá, formação das africanidades nas nossas raízes ancestrais, pertencimento afro nos territórios negros e comunidades escolares, de 10 a 14 de dezembro de 2013. É uma publicação do NAS, que é o Núcleo de Africanidades do Ceará, ligado à Universidade Federal do Ceará. Aí tem o contato aqui das pessoas, que é a Sandra Petit e a Keliane. Foi no passeio público. Eu fui lá, foi muito bom, muito interessante. Né, toda a representação do baobá na cultura africana, porque no passeio público aqui de Fortaleza tem um baobá também, e eles se apropriaram dessa noção. Né? Esse outro livro aqui é a Mitologia dos Orixás. É um livro do Reginaldo Prandi, que ele fez, olha como é um livro grosso. Aqui sim, não tem nada a ver com Edir Macedo, aqui é um livro grosso mesmo, é um livro cheio de fundamento. Né? Mas não é, apesar do título, Mitologia dos Orixás, não é um livro devocional, é um livro científico. Agora só que escrito em versos livres. Ele é fruto, olha aqui a quantidade de páginas, 591 páginas. Né? Esse livro, ele é fruto de um grupo de pesquisa que o professor antropólogo da religião Reginaldo Prandi montou na USP para, durante 10 anos, pesquisar os mitos, os itãs e os caminhos de Búzios e de Opeleifá e de outros métodos de oráculos iorubanos na África, né, no caso na Nigéria e no território iorubá, que é, né, então, aí ele pesquisou na Nigéria, pesquisou no Benin, no Togo, em Gana, e pesquisou no Haiti, em Cuba e no sul dos Estados Unidos. E fez um livro muito rico, que é interessante e que merece ser lido. Outro livro do acervo, da biblioteca da Obaloaê, é esse livro aqui, do Gilberto Freire, Casa Grande e Senzala. É um clássico, né, da antropologia, da sociologia. Esse livro, como foi que eu entendi esse livro? Nesse livro, o sociólogo Gilberto Freire, ele entende a Casa Grande como uma metáfora para você entender a cultura ibérica no Brasil. Né? E a senzala para você entender a cultura negra no Brasil, a cultura africana no Brasil. É um livro muito interessante, muito bem escrito, meio romanceado, né? Tem uma linguagem assim meio narrativa, embora seja um livro dissertativo, né? Argumentativo, mas tem uma linguagem, tem uma trama narrativa muito forte, é muito interessante, vale a pena ser lido. E esse livro é um pouco polêmico, né? Depois surgiu uma polêmica desse livro do Gilberto Freire, porque disseram, aqui está a foto do Gilberto Freire, disseram que nesse livro ele compreende, não só nesse livro, na obra do Gilberto Freire como um todo, né? Ele fala da democracia racial, do racismo cordial, né? Que seria a tese dele.
E essa tese do racismo cordial, da democracia racial, foi muito combatida pelo movimento negro, né? Principalmente nos anos 70. Aqui é uma mídia, né, que eu produzi com Gleison Lima, que eles têm uma empresa, né, de fazer esse tipo de material. É uma mídia em DVD, é um DVD, né? Que é o Fortaleza Melancólico e o Cinema de Charles Adevan, né? Foi eu que produzi. Eu e o Gleison Lima que produzimos. Essa mídia, o que é que ela tem de africana? Ou de afrodescendente? Ela tem 2 documentários, né? Um falando justamente sobre o terreiro do pai Milton, aqui na Lineu Machado, no João 23. Um terreiro da mãe Helena, que não existe mais, né? Ela desativou o terreiro devido a problemas com o marido dela. E o Cantares de Orixá, né? Que é uma sequência de poemas, de videopoemas que eu fiz inspirado nos orixás iorubanos. É o que tem de africano nessa mídia aqui. Muito interessante. Quer dizer, eu sou um pouco suspeito para dizer porque foi eu que produzi, então eu não sei se é interessante. Quem tem que dizer é o público que vê, né? Tá na internet. A revista História é uma mídia que eu tenho daquela revista História, né? É um CD-ROM muito interessante. Aqui outra versão do Estatuto da Igualdade Racial, essa editada pela CEPI, bem pequenininho, né? Mais interessante de ler, tá todo riscado, tem foto. Aqui, Presidente da República, Secretaria de Política e Promoção da Igualdade Racial. Esse Estatuto da Igualdade Racial é de 2010. O movimento negro não gostou muito, mas foi o que o governo Lula pôde fazer, né? A era PT pôde fazer foi esse estatuto. Esse estatuto revela todas as contradições, todas as dissonâncias, todas as tensões sociais do Congresso Nacional. E que o Lula teve que sancionar alguma coisa, né? É lógico que não poderia agradar todo mundo, porque ele é populista, tenta agradar todo mundo e acaba não agradando ninguém. Segredos Guardados, Orixá na Alma Brasileira. É outro livro do Reginaldo Prandi. Esse livro é muito legal, muito interessante. É também um livro grosso, um livro profundo, complexo. Não é um livro devocional, é um livro científico, né? É um livro antropológico, que ele fala de diversas categorias, né? Nesse primeiro ensaio, Tempo, Origem e Autoridade, ele vai falar da concepção de tempo para o candomblé brasileiro. Aí tem no capítulo 2, os mortos e os vivos. No 3, orixás, santos e demônios. 4, um panteão em mudanças. 5, os espíritos caboclos na religião dos orixás. E na segunda parte, nos terreiros e no mundo, hipertrofia ritual e falência moral. Cultura religiosa, memória e identidade. Música sacra e música popular. Nas canções do rádio, devoto, terreiros e igrejas. O livro é muito interessante. E é ilustrado. Ele tem umas fotos coloridas. Tá aqui as fotos. É muito interessante esse livro. Vale a pena ler, é muito profundo. Tá aqui a foto do autor, do Reginaldo Prandi, do antropólogo Reginaldo Prandi, da USP. É muito legal, muito interessante. Outro livro bom que eu tenho foi organizado pelo antropólogo Carlos Eugênio Marcondes de Moura. É o Candomblé, Religião de Corpo e da Alma, do Corpo e da Alma, tipos psicológicos nas religiões afro-brasileiras, da editora Palas. É um livro muito profundo, muito interessante, que tem é uma coletânea de ensaios acadêmicos, de diversos tipos de profissionais, né, antropólogos, psicólogos, muito interessante, muito legal mesmo. Aí tem esse Superando o Racismo na Escola, que é do antropólogo Kabengele Munanga, que é um antropólogo africano que trabalha na USP, né?
Ele se fixou na USP, em São Paulo. É interessante esse livro. Outro livro do Prand, Os Príncipes do Destino. Isso aqui é um livro, é literatura. Os Príncipes do Destino, Histórias da Mitologia Afro-Brasileira. É também um livro ilustrado. Deixa eu mostrar aqui o Obaluayê, né? Meu orixá. Que é o orixá que eu batizei a minha empresa, né? Obaluayê, Centro de Pesquisa e Documentação. Tá aqui, é o orixá da terra, né? A vibração dele é a terra. Ele é um orixá muito complexo de entender. Ele tem na mão um xaxará, né? Que ele limpa, varre a sujeira espiritual das casas. Muito interessante. Aí aqui do Júlio Braga, Cadeira de Ogã e Outros Ensaios. No meu computador eu tenho mais livros do Júlio Braga, é muito interessante. E também eu li livros do Júlio Braga que estão na biblioteca da UFC. Quando eu era estudante de lá, eu li bastante. E recentemente eu peguei livros lá, porque eu tenho um amigo que ainda estuda lá, e ele pega livro para mim lá. E é muito bom. Essa Cadeira de Ogã e Outros Ensaios é um livro muito complexo. Vale a pena ler. A Remissão de Luz é um livro muito complexo, em que o antropólogo Ronaldo Senna e a antropóloga Maria José de Souza Tita, eles conseguem falar da tese da remissão de Lúcifer, né? que segundo eles, eu li, inclusive eu li esse livro na festa de Oxóssi que teve agora domingo, dia 25 de maio, lá no Ilê do Pai Cleide de Oxum. Eu fiquei assistindo a festa, ao mesmo tempo lendo esse livro, que dava para fazer os dois, né? Eu fiquei sentado e fiquei lendo o livro e assistindo a festa, espiando a festa e lendo o livro. Aí deu para captar bem o conteúdo dele. Eles têm a tese da remissão de Lúcifer. Para eles, a Umbanda, ela faz uma remissão de Lúcifer. Já que a Umbanda, ela confunde um pouco as coisas, né? Ela é meio Edir Macedo, né? Ela mistura Exu Orixá com Exu Diabo, né? Exu Lúcifer, Exu Satanás. A Umbanda faz essa misturada danada aí, né? E ao fazer isso, ela confunde um pouco as coisas e confunde as pessoas e fica confuso. E eu acho que é por isso que nesse centro de Umbanda, que tinha essa biblioteca, que tanto me encantou, os próprios dirigentes da casa eram os primeiros a não ler os livros. Talvez meio de ficarem mais confusos do que a própria doutrina da Umbanda é confusa, né? Então eles vão, esses dois antropólogos, né, o Ronaldo Senna e a Maria José de Souza, eles vão falar justamente dessa questão de como é configurado o Exu na Umbanda e na Quimbanda, né? Assim, e ao configurar o povão, né, porque a Umbanda e a Quimbanda são ritos, sobretudo populares do povão, eles fizeram a remissão de Lúcifer. Mas, enfim, isso é a tese deles, né, que vale a pena ser lida. Aqui mais um livro devocional que eu peguei em sebo, algum Megê, João de Freitas. É aquelas coisas de Umbanda, né? De Umbanda popular. É de relacionar Ogum com São Jorge. É bem Umbanda mesmo isso. Aqui um livro de literatura, né? De literatura infantil, África. Contador de histórias de bolso, William Brenner e Fernando Vilela. O William Brenner escreveu e Fernando Vilela desenhou. É muito interessantezinho esse livro, muito legalzinho. Ele é ilustrado, as cores sempre em tons terrosos, né? Para simbolizar um pouco a África. É muito interessante esse livro. Vale a pena ser lido. Esse livro aqui não é de africanidade. É Sou Católico, Vive Minha Fé, editado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Por que esse livro está aqui? Esse livro está aqui
Porque a Umbanda tem um substrato católico. Então, para entender a Umbanda, eu tive que entender o que é o catolicismo. E esse livro é um documento da própria CNBB, que é a autoridade máxima de catolicismo aqui no Brasil, né? Então, por isso que eu peguei e por isso que está aqui. Para entender a Umbanda, você tem que entender o que é catolicismo e entender o que é Umbanda. Aí tem um livro aqui, falando em Umbanda, do Ismael Pordeu Júnior, Umbanda, Ceará em Transe. É um livro ilustrado. Ele baseou também esse livro na Cabana Luiz do Congo, né, no Pai de Di, que ele fez a pesquisa, sobretudo lá, mas não só lá, ele também fez muito tempo uma pesquisa com a mãe Júlia, que é falecida, né, que é a decana da Umbanda aqui no Ceará. É um livro ilustrado, tem fotos. Deixa eu ver uma foto aqui. Tá aqui a mãe Júlia na festa de Iemanjá, né, em 77, que ele fotografou. Festa de Iemanjá, tendo ao fundo o altar com uma jovem umbandista. Esse livro é interessante para você entender essa fenomenologia a nível de Ceará, né? Muito interessante. E o Ismael Pordeu escreve muito bem. Aqui é um livro do Ney Lopes, Logum Edê, que é um orixá, né? Se você quer entender a complexidade do Logum Edê, é bom ler esse livro. E é da editora Palas, muito bom. Outro livro devocional, Xangô de Jacutá, do João de Freitas. Aquela coisa meio umbandista popular, né? De relacionar Xangô com São Jerônimo. É meio fraco. É um livro devocional, né? Outro livro, Todos os Segredos de Xangô, de Jacimar Silva. É interessante. Aí tem esse livro aqui, Como Fazer Você Mesmo Seu Ebó, né? Que é um livro devocional interessante, da editora Palas. Paulo Botas, Carne do Sagrado, é de um área devaneio sobre a espiritualidade dos orixás, da Vozes Koinonia. É um livro muito legal, né? Numa perspectiva cristã. Né? Ele procura entender a fenomenologia afro numa perspectiva cristã. É bem interessante. Mas tá te chamando, Marcinho? As Sete Linhas de Umbanda, a Religião dos Mistérios, do Rubens Sarraceni, é um livro devocional, né? Deixa eu ver se tem a foto aqui do Sarraceni, tá aqui. Ele é um mago, né? É um livro devocional, interessante. Outro livro do Ney Lopes, Bantos, Malês, Identidade Negra. Esse livro, o Ney Lopes, né, que é sambista e pesquisador, ele tenta esclarecer o que ele entende pela diáspora banta no Brasil. Né? Muito curioso. A Matriz Africana no Mundo é um livro da Elisa Larkin Nascimento. Esse livro, A Matriz Africana no Mundo, é um livro muito complexo, da editora Selo Negro. Ele não é ilustrado, não, ele é ilustrado, sim. Ele tem diversos artigos. Tem a apresentação do Kabengele Munanga, né, que é aquele antropólogo africano. Tem a introdução da Elisa Larkin Nascimento, que foi organizadora da coleção Sankofa. Aí tem Introdução às Antigas Civilizações Africanas, também da Elisa Larkin Nascimento. A África na Ordem Mundial, do Michael Ramenou. Reflexões sobre o Descobrimento das Américas.
Lutas africanas no mundo e nas Américas, África ontem e hoje, uma perspectiva angolana, Angola ontem e hoje, África e diáspora, lentes contemporâneas, vistas brasileiras e afro-brasileiras, do Anani, eu não sei pronunciar esse nome, mas deve ser um nome africano, né? E Abdias Nascimento e o surgimento de um pan-africanismo contemporâneo global, Carlos Moore. E para encerrar a minha coleção, meu acervo afro, tem os orixás e a personalidade humana, quem somos, como somos, que é de um babalorixá, o Mário César Barcelos. Não tem foto dele aqui, é um livro ilustrado também. Tem umas pequenas ilustrações, pequenos desenhos. Tá aqui o Vunge, né, que é o Ibeji no Angola, né? Nanã, Euá, e é isso. Aí tem mais livros aqui. Eu tenho uma coleção interessante de manual de jogo de búzio, né? Eu tenho esse do Manual Prático de Jogo de Búzio, por Odu e pelo jogo da Oxum, né? Que é o jogo da rua. Preceitos, iniciação e vivência. Deixa eu ver se tem editora. Editora Cristales, editora de Livraria Limitada. É do Fernandes Portugal Filho e Omolubá. São dois sacerdotes, né, de rito afro. Como os ritos afro são muito complexos, eu não sei propriamente dizer se ele é de candomblé ou de outro tipo de rito, né? Mas deve ser um rito afro. Aí já esse daqui é do Robson de Tempo, que é um sacerdote, é o jogo de búzios na tradição do candomblé Angola. É um livro bem interessante, que como o próprio nome diz o jogo de búzios na versão do candomblé Angola, que é, o candomblé Angola é uma matriz banta. Aí tem o jogo de búzios do José Beniste, um encontro com o desconhecido, abertando o Brasil. É um livro grosso, né? Profundo, cheio de fundamento. E tem um livro mais simples, que é do Nível Ramos Salles, Búzios, a Fala dos Orixás, Caídos, Significados e Leituras, também da Palas, editora Palas, segunda edição, que tem uma aproximação, né, com esse universo. Outro livro que eu recomendo, gente, que é muito bom, é Satã, uma biografia do professor de literatura inglesa Henry Ansgar Kelly. Esse livro, ele tem uma tese de que mostra que o Satanás, que Satã que é o adversário, ele é um funcionário, isso no Antigo Testamento, segundo ele, né? Principalmente quando ele fala do livro de Jó. É um funcionário detestável do tribunal divino. E ele vai mostrar que o Satã passou a ter essa configuração mais negativa a partir do Novo Testamento. Vale a pena ler. E aqui, tem também esses outros livros aqui. Também faz parte da coleção. Xangô, do Hidalgo Tavares, também é da editora Palas, segunda edição. Para quem quer entender o mistério de Xangô, segunda versão do candomblé, é interessante. Tote, Escriba dos Deuses, é um periódico do gabinete do senador Abdias Nascimento, né, que já é falecido. Pensamento dos povos africanos e afrodescendentes. Eu só tenho esse periódico. Águas do Rei, do antropólogo Ordeto Serra, né, que são vários ensaios sobre vários aspectos da religiosidade afro-brasileira.
Outro livro do Ismael Por Deus Júnior, né, que é um antropólogo cearense, A Magia do Trabalho, Macumba Cearense, Festa de Possessão. É interessante. E O Senhor do Lado Esquerdo, Romance das Casas Trocas, também é um romance do Alberto Múcio. Tá aqui a foto dele. Esse livro, ele tem de tudo.